Olá, alunos do segundo ano, professora Meisel de História. Hoje nós estaremos então corrigindo as atividades da semana 2, referentes ao dia 8 a 12 de fevereiro. Então, nós temos hoje como tema específico África. Temos também em anexo algumas orientações para a realização das atividades, ok? Então, iniciando aqui, nós temos um texto. Esse texto, resumindo, claro, ele vai estar falando sobre a questão das contribuições dos povos africanos ao povo brasileiro, no que diz respeito à língua, no que diz respeito à cultura, à religião, né? A questão alimentícia, a questão dos vocabulários variados aí, da forma de se vestir. Então, assim, são aspectos importantes que estão sendo mencionados nesse pequeno trecho e tem aí, então, o questionamento. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Temos como resposta correta. E por que é isso aqui? Porque, na verdade, muita gente tem uma ideia equivocada sobre a África, né? Pensando que é simplesmente um país. E, na verdade, a gente tem um continente, o continente africano, é um grande continente, um imenso continente, e tem uma variedade extensa de cultura. Então, quando esses povos eles foram submetidos, escravizados e vieram dentro desses navios negreiros para serem escravos, quando eles chegam no Brasil, eles não vão ser somente escravos, né? Eles vão ter uma parcela de contribuição na formação dessa identidade cultural muito grande, quando eles entram em contato tanto com os brancos, que eram os colonos aqui da época, quanto com os índios. Então, há essa junção dessa identidade, né, cultural aqui dentro do Brasil. A número 2 fala o seguinte: o abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as seguintes palavras: foram ocorridas 5 ações que cooperaram para o final, né, para chegar dessa abolição da escravatura. O espírito daqueles que criavam opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento e que faziam valer por meio do parlamento, né, das reuniões públicas, da imprensa, do ensino, do púlpito e dos tribunais. Então, isso aqui foi um grupo que favoreceu. Também a ação coercitiva dos que propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. Então, tinha outro grupo também que era contra a escravidão. A ação também complementar dos próprios proprietários que, à medida que o movimento se precipitava, ia libertando em massa as suas fábricas. Inclusive aqui, né, tem aqui uma aspa que se refere aos escravos, que eram como se fossem máquinas, como se fossem escravos, como se fossem fábricas de trabalho. E também a ação da política dos estadistas, representando as concessões do governo, e a ação da família imperial. Então, assim, juntando tudo, foram 5 ações de segmentos diferentes que contribuíram para que houvesse esse processo de abolição dos escravos em 1888, né? Bom, nesse contexto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi um resultado de uma luta, como eu mencionei anteriormente, de 5 ações, de 5 grupos diferentes. Então, nós temos algumas sugestões de resposta. Resposta correta, letra A. Primeiro, né, de ideias associadas às ações contra a organização escravista, com auxílio de proprietários que libertavam também os seus escravos, dos estadistas e da ação da família imperial. Isso aqui não foi de graça. A gente sabe, né, que esses escravos
para eles chegarem a esse ponto aqui, o Império Brasileiro ele já sofria pressões muito grandes da Europa, em especial da Inglaterra, porque eles tinham um acordo, eles tinham um tempo para que houvesse essa libertação dos escravos, mas eles ainda continuavam, né, insistindo nessa ideia da questão da escravidão, do tráfico negreiro. Então, assim, havia alguns fatores que estavam evidentes aí com essa pressão. O que acontece? Alguns, não são todos, né, alguns libertaram esses escravos e deixaram eles em condições desassistidas, o que formou uma grande aglomeração de pessoas nas ruas, né, que passavam por situação de vulnerabilidade social, de pobreza extrema, de passar fome, todas essas situações. Por quê? Porque eles não tinham para onde ir, da onde tirar dinheiro para sobreviver. E não tinha políticas públicas que a família imperial, que o governo imperial proporcionasse para poder assegurar essas pessoas no momento que elas foram libertadas. Além disso, né, alguns escravos que já haviam sido libertos, eles já tinham conseguido a concessão de estudar. E isso também ajudou no apoio aos que ainda estavam em situação de escravidão. Quando houve a abolição dos escravos, não significa que ela foi totalmente, 100%, né? Não significa que todos cumpriram a regra à risca. Ainda existiam algumas fazendas, alguns fazendeiros que continuavam com esse mesmo processo de escravidão nas suas fazendas, principalmente no interior, né? Então, tá aí a resposta da número 2. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?